Nesse exato momento, estava ocorrendo um dos eventos mais importantes para os Lordes Demônios. Era conhecido como Valpurgis, o Banquete dos Lordes Demônios. Entretanto, havia um confronto entre dois Lordes Demônios. Um era conhecido como o Soberano dos Monstros e Governador de Jura Tempest. Seu nome era Rimuru Tempest. E do outro lado, era conhecido como o Mestre das Marionetes. Seu nome era Clayman. A diferença de poder naquele combate era evidente, já que Rimuru não tinha dificuldade nenhuma em enfrentar o seu arqui-inimigo. A luta parecia que estava definida. Mas, Rimuru não contava com a última carta na manga que Clayman tinha. Esse será o seu fim, Clayman. Você irá pagar por todos os golpes sujos que você deu. Então não pense que sua morte será indolor. Eu realmente te subestimei. Mas ainda não pretendo morrer, pelo menos não sem acabar com você. Sinceramente, não queria usar isso. Mas você me deixou sem escolha. Por acaso ainda pretende lutar? Pelo visto, os golpes que eu te dei não foram suficientes. Após o Rimuru dizer isso, o corpo do Clayman começou a brilhar intensamente. Isso deixou o nosso slime em alerta. Certamente eu irei morrer. Mas não pretendo ir sozinho. Vou levar todos vocês comigo. Como é? Você por acaso pretende se autodestruir? Rimuru aperta os seus punhos e diz: vou te engolir antes que você faça essa atrocidade. Você pretende mesmo adiantar a sua morte? Se fizer isso, eu vou acabar explodindo, e nem a sua habilidade de absorção será o suficiente. Rimuru ficou relutante em usar o Beelzebub, já que seus servos estavam naquele local. A Milin fica irritada ao ver aquela situação. O que esse idiota do Clayman está pensando? Se ele pensa que pode eliminar todos nós, ele está absolutamente enganado. Eu vou ajudar o meu super amigo. Se você vai, eu também irei. Não se esqueça que o Rimuru também é um meu amigo. Nesse momento, Gai interfere. Acho melhor as duas não se intrometer. Essa luta é de dois Lordes Demônios. E quem ganhar, terá esse título. Por isso, essa luta é apenas do Rimuru. Nessa hora, ambas Lordes Demônios começaram a discutir com Gai. Mas ele não dava a mínima importância, e só observava. O que foi? Por que não reagem e me atacam? Você joga sujo, seu canalha. Após o Rimuru dizer isso, Clayman havia acumulado magículas suficientes. Você é um infeliz. Se você tivesse usado o Beelzebub naquela hora, provavelmente você iria conter essa explosão. Mas você estava tão preocupado com todos em sua volta, que não notou que eu estava blefando para ganhar tempo até reunir toda a energia que precisava. Todos irão morrer, e nem mesmo essa barreira que você mesmo criou, não poderá conter. Perigo. Uma enorme concentração de energia massiva de alta destruição foi acumulada. Rafael, por acaso você tem um plano para conter essa explosão? Eu preciso de uma resposta rápida. Existe um método. Entretanto, isso não vai garantir que você sobreviva. Se você usar o poder do Beelzebub, você poderá conter grande parte da explosão. E assim, a barreira não será destruída. Entendo. Se essa barreira for destruída, creio que a maioria dos Lordes Demônios e o Veldora poderão sobreviver. Entretanto, Ranga e Ashion seriam pegos por essa explosão. Isso significa que não tenho alternativa. Terei que me sacrificar. Só assim poderei garantir que todos fiquem salvos. Esse é o preço que tenho que pagar, por não ter destruído Clayman quando podia. Nós precisamos ajudar o Rimuruzinho, Ranga. Eu até gostaria. Mas essa barreira que o mestre Rimuru criou, impede a gente ajudar. Provavelmente está querendo nos manter a salvos. Ashion, ao ouvir essas palavras, cai em desespero, já que a vida do seu mestre e amado estava em perigo. Rimuru, ao olhar no rosto de desespero da Shion, chama a atenção dela. Escute, Shion. Quero que me prometa algo. Quero que você seja forte, independente do que acontecer por aqui. Quero que você saiba que eu me divertir bastante com você, Ranga e o resto do pessoal. Eu jamais vou esquecer vocês. Pois saiba que nós também nunca vamos te esquecer, Rimuruzinho.
Graças a você, hoje temos um lugar onde podemos chamar de lar. Rimuru dá um sorriso de satisfeito. E nisso a sua expressão muda completamente ao olhar para Clayman. Já estou pronto, Clayman. Eu vou conter todo esse poder. A Millie nessa hora parte para ajudar o Rimuru, ignorando as ordens de Gareth. Mas já era tarde demais. Clayman liberou o poder de destruição. Então mais do que rapidamente, Rimuru usa o Beelzebub para absorver toda essa energia. Apesar dele ter absorvido grande parte desse poder, não era suficiente para ele se salvar. E assim, aconteceu o trágico destino de Rimuru, se sacrificando para salvar os seus entes queridos. Todos se salvaram da explosão, inclusive a barreira ainda estava ativa. Entretanto, a presença de Rimuru e Clayman havia desaparecido, dando a conclusão que os dois não sobreviveram. You got to know, now it's how we I get that just for being human fear. Absolute, but that's how we do not even have anything in their peace. Maybe they're not sitting for watching us there, thinking that someday we will be dead. Rimuru abriu os olhos e viu que estava em um lugar escuro. Rimuru diz para si mesmo: que lugar é esse? Será que eu estou morto? Essas eram as suas perguntas. Entretanto, uma voz conhecida fala com Rimuru. Exatamente. Você está morto. Espera. Eu conheço essa voz. Você é a Rafael. Correto. Então quer dizer que eu morri. Isso significa que a Shion e o Ranga devem estar bem. As chances deles terem sobrevivido com seu sacrifício é de 96%. Que alívio. Isso significa que posso descansar em paz. E agora, o que pretende fazer? Não pretendo fazer nada. A única coisa que tenho que fazer é aceitar a minha morte e aceitar a vida que eu vivi. E se eu te dissesse que você tem mais uma oportunidade de viver? Essas palavras deixou Rimuru curioso. O que está querendo dizer, Rafael? Como eu falei, você tem outra oportunidade de viver. Ou melhor, reencarnar. Se você aceitar a voltar a viver, você estará em um mundo diferente. Você terá essa mesma aparência humana, sem nenhuma mudança quando absorveu a Shisui. Exceto que dessa vez, você irá renascer como humano sendo um homem. Ou melhor, um demonoide. Já que mesmo estando reencarnado, você continua sendo Lorde Demônio. Bom, eu consegui processar tudo. E me parece ser uma oferta boa. Então isso significa que as minhas habilidades permanecerão. Afirmativo. Entretanto, muitas das suas habilidades só poderão ser usadas com o passar do tempo. Conforme o seu corpo e sua mente vai evoluindo, suas antigas habilidades vão ser desbloqueadas pouco a pouco. Rimuru ficou pensativo por um tempo. Ele estava em dúvida se ele queria voltar a viver. Ele pensou nas suas duas vidas anteriores e tudo o que poderia ter sido melhor. Então, ele toma uma conclusão. Rafael, eu já decidi a respeito. Eu quero voltar a viver. Sem dizer nada, a Rafael faz um gesto de sim com a cabeça.
Então ela levanta a sua mão, fazendo a alma do Rimuru brilhar. E assim o seu desejo foi cumprido. Nesse momento, em um vilarejo, uma criança de cabelo azul havia acabado de nascer. Essa criança era o Rimuru que havia reencarnado. A mãe que deu à luz se chama Rina Farrol. E o pai se chamava Licht Bart. Eles acabaram se tornando os pais de Rimuru. Rina, ao olhar para a criança, diz: O nosso filho é lindo, amor. Tem razão, Rina. Nesse momento, Licht pega a criança e começa a fazer várias caretas. Rimuru, mesmo sendo um bebê, ainda tinha consciência e diz em seus pensamentos: Mas o que esse xarope tá fazendo? Espera, eu reencarnei e acabei virando um bebê. Isso significa que eles são os meus pais agora. Amor, acho que está na hora da gente dar um nome para o nosso filho. Você pensou em um? Sim, é verdade, eu tinha esquecido. Vejamos. Licht começou a pensar. E nessa hora, uma voz desconhecida fala na mente de Rina e Licht. Essa voz era da Rafael, dizendo para eles darem o nome de Rimuru Tempest. A princípio, eles acharam estranho essa voz, mas o nome não soava ruim para a criança. Você escutou o mesmo nome que eu escutei, Licht? Sim, eu ouvi perfeitamente. Por uma estranha razão, o nome de Rimuru soou perfeitamente para o nosso filho. O que acha, Rina? Eu achei muito bonito. O nome Rimuru combina bem com o nosso filho. Então está decidido, vamos chamar de Rimuru Tempest Bart. Esse será o nome completo. Rina ficou de acordo e logo em seguida pegou o Rimuru para amamentar ele. E assim como qualquer outro bebê, Rimuru começou a crescer. Ele já estava tomando a aparência que todos conhecemos. Apesar de pouca idade, Rimuru tinha uma mentalidade madura, devido às 2 vidas anteriores. Mas ainda assim, não deixava de ser uma criança normal e atuava como uma. Ele estava feliz vivendo com seus pais. Rimuru se dava muito bem com seu pai Licht e com sua mãe Rina. Era como se ele estivesse realizando um sonho de recomeçar a sua vida. Bem diferente quando reencarnou como slime. Rimuru em pouco tempo aprendeu a falar a língua que os seus pais usam para se comunicar. E um certo dia, ele viu o seu pai Licht treinando como uma outra pessoa. Rimuru surpreso diz: Caramba, eu não imaginava que o meu pai era veterano em espada. Ele deve ser tão bom como o Akurou. Você está pronto, Paul? É claro que eu estou, Licht. Nesse momento, Licht e Paul começaram a lutar. Entretanto, Licht se mostrava mais hábil com suas habilidades, conseguindo superar o Paul. Rimuru, vendo aquela luta, ficou extremamente mais surpreso com seu pai. Nesse momento, a Rina chama a atenção de Rimuru. Filho, a comida está pronta. Além disso, temos visitas. Vem cá conhecê-los. Tudo bem, mãe, eu já vou indo. Nessa hora, Rimuru foi até a cozinha, e nisso ele se depara com 2 pessoas. Uma era uma mulher bonita, e a outra era uma criança. Aparentemente, essa criança possui a mesma idade do Rimuru. Então, esse é seu filho, Rina? Dá pra se notar. Seu filho é muito bonito, com certeza puxou você e o Licht. Obrigada, Zenith. O seu filho também é muito bonito. Nessa hora, o garoto olha para o Rimuru e diz em seus pensamentos: Se elas não me dissessem que ele é um garoto, com certeza eu iria me confundir. Eu já estava pensando coisas indevidas. Rimuru, ao ver essa expressão do garoto, também pensou: a expressão desse moleque não me engana. Já até imagino no que ele pensou ao me ver. Rimuru, educado, foi cumprimentar o garoto. É um prazer. Eu me chamo Rimuru Tempest Bart. Mas você pode me chamar de Rimuru. O garoto sem jeito responde: É um prazer, Rimuru, eu me chamo Rudeus Breirat. Mas você pode me chamar apenas de Rudeus. Nesse momento, chega Licht e Paul para almoçar. Todos se sentaram para comer. E após o almoço, Rimuru e Rudeus saíram para bater um papo. Não demorou muito para que ambos se identificassem com algumas coisas.
Ambos falavam de seus gostos pessoais, e isso fez com que eles criassem um laço de amizade. Escute, Rimuru, eu queria mostrar uma coisa. Isso é algo que os meus pais não sabem ainda. O que seria Rudeus? Apenas observa. Nesse momento, Rudeus cria uma bolha de água e lança para o horizonte. Rimuru ficou um pouco surpreso, já que mesmo com pouca idade, o Rudeus já sabia executar magias. Então, o que achou? Caramba, como você aprendeu a fazer isso? Bom, isso foi graças a um livro de encantamento. Nesse momento, Rudeus pega o livro e mostra para o Rimuru. Então, ele pega esse livro e dá uma olhada. Ele diz: entendo, então é isso. Mas você também não é o único que sabe realizar magias. Como é, você também pode realizar, Rimuru? Diz Rudeus surpreso. Vou te mostrar. Então, Rimuru faz a mesma coisa que o Rudeus, fazendo uma bolha de água. E assim ele lança para o horizonte. Entretanto, ele não esperava que a potência do ataque seria bem maior, fazendo um grande estrondo. Rudeus ficou perplexo vendo isso. Rimuru, assustado, diz: acho que exagerei. Esse disparo foi incrível. Você é impressionante. Isso foi apenas sorte. Eu não imaginava que a potência do meu ataque fosse dessa magnitude. Diz o Rimuru, tentando arrumar uma desculpa. Nesse momento, chega os pais de Rimuru e do Rudeus, assustados com o estrondo. Mas o que foi isso? Vocês estão bem? Nessa hora, as mães preocupadas abraçam os seus filhos. Você está bem, filho? Puxa, vocês me deram um susto. Nesse momento, a Zenith viu Rudeus segurando um livro familiar. Então, ela pega esse livro e fica bastante surpresa. Rina, ao ver a expressão dela, também foi dar uma olhada. Ficando também surpresa. Então, Rina pergunta: Filho, não me diga que foram vocês que fizeram isso. Rimuru e Rudeus olharam um para outro desconfiados. Zenith percebeu essa atitude estranha, isso fez ela tirar as suas conclusões, dando um sorriso. Rina também percebeu, e também começou a ficar feliz. Isso fez com que tanto Rimuru e Rudeus acharam esse comportamento estranho de ambas. Isso é incrível, os nossos filhos podem fazer magias intermediárias. Tem razão, certamente são uns prodígio. Vamos contratar um professor particular, Rina. É uma ótima ideia, Zenith. Parece que fomos descobertos. Há pouco tempo atrás, os meus pais também não sabiam que eu podia realizar magias, mas tudo veio a calhar hoje. Bom, cedo ou tarde, eles iriam nos descobrir. Tem razão. Após isso, ambas contrataram uma professora particular para o Rimuru e para o Rudeus. Quando todos foram conhecer a professora, todos ficaram surpresos, visto que a professora era uma adolescente. Rimuru, ao olhar para a professora, ficou completamente surpreso e sentiu um sentimento desconhecido por dentro. Então, essa será a minha professora. Mas que deusa! Cara, estou completamente hipnotizado. Rudeus observando Rimuru. Diz em seus pensamentos: parece que alguém aqui ficou apaixonado. Então você é tutora do Rimuru e do Rudeus. Você me parece bem jovem. Ela é bem baixinha. Esse comentário acabou incomodando a garota. Não precisa jogar na cara seu pastel. Eu ouvi bem. Aliás, quem são os meus alunos? Eles estão bem aqui. Disse a Zenith apontando Rimuru e Rudeus. A garota, ao olhar para eles, dá um suspiro. Isso acontece às vezes. Pais idiotas que pensam que seus filhos são um gênio só porque têm algum talento que apareceu mais cedo na vida. Pode repetir isso. Não é nada. É que eu só não acredito que essas duas crianças podem compreender a complexa teoria da magia. Não se preocupe, eles podem aprender sem dificuldades. Antes de começar, eu irei me apresentar. Eu me chamo Rox Migurdia. Depois disso, Rox começou a explicar sobre a magia para o Rimuru e Rudeus. Rimuru não teve dificuldade de entender, mas enquanto ao Rudeus, ele estava bem inquieto.
E nessa hora, Rox começa a fazer uma demonstração e começa a realizar o encanto. Rimuru diz: você precisa de realizar o encanto. É óbvio. Isso é fundamental. Após Rox falar o encanto, ela lança uma bolha de água em direção a uma árvore, fazendo ela cair. Então, o que acharam? Foi incrível, mas não acho que teve necessidade de derrubar aquela árvore. É mesmo, a minha mãe teve muito cuidado com ela. Acho que ela vai ficar brava. Nesse momento, a Rox toma um susto, e em seguida ela faz uma magia de cura para restaurar a árvore. Rimuru surpreso diz: você também sabe fazer magia de cura? Posso sim. Em nível intermediário. Rimuru com um sorriso diz: caramba, você é incrível, Rox. Rox, ao olhar o rosto do Rimuru, fica toda corada. Não. Qualquer pessoa com um cérebro consegue fazer, se treinar o suficiente. Nesse caso, eu irei me esforçar bastante. Parece que meu amigão azul deu muita sorte. Mas não ficarei para trás, um dia eu vou arrumar uma gata também. Rimuru, agora quero ver você tentando. Está bem. Nesse momento, Rimuru faz uma bolha de água, sem dizer o encantamento. Então ele lança a bolha de água para o céu, causando uma explosão. Rox nessa hora, ficou completamente chocada ao ver isso. Então, você gostou? Esse ataque foi impressionante. Mas o que estou mais surpresa é que você omitiu o encantamento. Me diz uma coisa. Você sempre faz isso? Isso mesmo. E não é apenas eu que faço isso. O Rudeus também pode. Parece que eu me enganei a respeito sobre vocês. Vai valer a pena. Após a aula, a Rox foi dormir na casa do Rimuru. Como a casa só tinha 3 pessoas, não tinha problema da Rox dormir por lá. Então, Rina preparou um grande banquete, dando boas-vindas para a Rox. A família começou a comemorar, deixando a garota surpresa. Mas isso deixou ela muito feliz. Então, todos se sentaram para comer. Após todos comerem, Lish diz: seja bem-vinda à nossa casa, Rox. A partir de hoje, você será como parte da família. Mas eu sou apenas a professora do Rimuru. Eu sei disso. Por isso, quero deixar ele em seus cuidados. Não precisa falar assim, mãe. Não sou uma criança. Mas você é uma criança ainda, meu filho. E mesmo que você estiver adulto, para mim você sempre será a minha criança. Afinal, eu sou sua mãe. Rimuru sem jeito diz: puxa vida. Após o Rimuru dizer isso, a Rox começou a rir graciosamente. Viu só, agora a Rox está rindo de mim. Desculpa. Eu achei muito unida essa família. Por isso, admiro muito vocês. Nesse instante, a Rox acaricia o rosto do Rimuru. Vamos dar o nosso melhor, Rimuru. Vou te ensinar tudo o que eu sei. Claro, Rox. Estou contando com você. Fala, galera. Vocês curtiram esse episódio dessa nova fanfic? E se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu gostei. E comentem o que vocês acharam desse episódio. As críticas são bem-vindas, desde que elas sejam construtivas. E galera, logo o episódio 3 de Dragon Date Z estará pronto. Então, podem ficar tranquilos. Isso é tudo que tenho a dizer. Bom galera, fiquem em paz, e até o próximo vídeo.